Hello, virginianos e virginianas. E aí, galera? Tudo bem, guris e gurias? Joia? Sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Meu nome é Grace Luz. Eu quero convidá-los a participar dessa egrégora maravilhosa, composta pela energia incrível dos deuses gregos. Gurizada, lembrando que a leitura atende signo solar, lunar, Vênus e ascendente, tá bom? Vamos ver o que o junho tem para nós do signo de Virgem. Comunicação, o deus Mercúrio, nosso regente, hein? Virginianos, vocês tiveram... Esse carinha aqui é um carinha muito rápido, ó, ele tem asas nas botas e no capacete. Ele voa, zzz, ele é um cara, por isso que ele se comunica, por isso que ele é o deus da comunicação, ele fala muito, ele tic, 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 tic. Vocês tiveram uma situação onde a comunicação foi solicitada a vocês, ou vocês falaram demais, ou vocês falaram de menos. O Mercúrio aparece quando ele comunica alguma coisa para alguém e ele é solicitado quando essa comunicação precisa ser feita. Então, nesse passado, já ocorreu essa situação onde tu tiveste que expor a tua ideia, participar de um debate ou silenciar querendo falar. Porque o Mercúrio ele nunca quer ficar quieto, o negócio dele é falar, falar, falar. Mas quando aparece esse card, pode ser uma situação onde tu foste impelido a ficar em silêncio. Coisa que para os regidos de Mercúrio é bem difícil. É uma situação de autocontrole mesmo. Mas vamos ver. Então, esse ficar quieto ou falar demais, ele te rendeu um 10 de espadas. O 10 de espadas, ele é um arcano que ele nos fala assim de final de sofrimento, mas de grande sofrimento. Então é tipo como se eu preferi ficar quieta para amenizar uma situação que foi muito dolorida, foi muito massacrante. Então eu preferi me abster dos comentários, porque falar sobre o assunto é muito dolorido para mim, então eu preferi não falar. Ou essa minha participação verbal, ela me trouxe assim uma carga muito negativa, uma carga muito pesada, uma exaustão, né? Mas ainda bem que já terminou. Mas igual, foi uma coisa assim muito dolorida, tá? Quando eu falo em passado, gurizada, pode ser 1 minuto atrás, 1 segundo atrás já é passado, tá? Não precisa ser tempos atrás, é uma situação que ocorreu. Muito bem. Aqui a gente tem o arcano do louco, que é um arcano maior. Essa circunstância de dor, de silêncio dolorido ou de fala dolorida, ela te exigiu uma postura do louco, uma postura de vou dar o passo, vou à frente, vou mudar isso, vou tomar uma providência, vou fazer diferente, vou me manifestar, porque o louco ele é um cara assim que ele não tem nada, ele não precisa de nada, ele tem só uma trouxinha nas costas e tá bem bom, e ele tá pronto para saltar do penhasco e tá tudo certo, e eu vou me jogar e depois Deus me ajuda. É mais ou menos isso. Então, depois daquele fardo, daquela dor, daquele peso, eu precisei me jogar, eu precisei entrar numa nova jornada, eu precisei começar uma nova vida, começar ter um novo olhar sobre a minha vida, tá? Que até então eu estava sufocada. No presente a gente tem o Epimeteu. O Epimeteu ele é um gigante, ele é um titã e a palavrinha aqui é pós-pensador. Por que pós-pensador? Porque o Epimeteu ele é um cara que ele fala e depois ele pensa. Aqui a gente tem uma dicotomia, que a gente tem uma contradição. Porque no passado o Mercúrio falou, teve que falar ou teve que não falar. E aqui o Epimeteu fala para depois pensar. Um procedimento um pouco perigoso, né? Porque assim, quando tu não pensa antes de falar, tu tem uma grande probabilidade de te tornar
leviano, porque a gente fala as coisas e depois se arrepende, né? E aí o voltar atrás é bem complicado. Então, Virginiano, essa carta aqui é uma carta de alerta para que nesse momento tu pense bem as coisas que vão ser ditas, tá? Não vai querer tudo que tu não falou ali atrás, tudo que estava sufocado, agora tu vai querer vomitar tudo. Não, não vai que não dá, tá? É uma carta assim de atenção. Tenta controlar, né? Tá bem que tu engoliu, que tu sufocou, que tu suprimiu muita coisa, mas agora a hora que tiver que ser falado, vai falando devagarinho, pensa antes de falar, para não criar karma, para não acarretar a consequência desagradável que depois tu não vai ficar à vontade para resolver. O Epimeteu, ele é um cara muito apressado, ele é um cara muito adiantado, né? Foi ele que despertou a curiosidade da Pandora para que ela abrisse a caixa. E aí a guria abriu a caixa, saiu todas aquelas coisas horrorosas dentro da caixa. Foi ele que disse, abre lá, onde se viu? Tu tá carregando uma caixa que tu não sabe o que é. Ele despertou a curiosidade da Pandora. Então, vai devagar, tá? Vai devagar, porque a energia do Epimeteu, ela é meio precipitada. Exatamente. Aqui a gente tem o 5 de espadas, que é uma carta que nos fala de conflito mental, aceleração, tô perdida, minha cabeça tá a milhão. Normalmente os números 5, eles vêm, é um desafio a ser vencido. Mesmo que a tua cabeça esteja a milhão, que tu esteja louca para falar um monte de coisa, ou louco para falar um monte de coisa, que a tua cabeça esteja estudada ali, ó, macerando ali, ó, combinando, eu vou ter que dizer isso, vai ser assim, ai, não vou pensar nada, eu vou dizer tudo na hora eu vejo, não vai, calma, respira, fica tranquilo. A parte ruim do suprimir o que a gente tem para falar é que depois quando vem, a gente perde um pouco do controle, tu fala tudo, né? Mas por outro lado também tem vezes que não dá para falar as coisas, a gente precisa segurar, né? É saudável que a gente segure, às vezes não. Às vezes tu te envenena com o que tu engole, mas às vezes é necessário, porque se não tá na hora de ser falado, é melhor que não fale. Se tu não tá preparado para falar, e se a hora não é a hora de se falar, então é melhor que tu segure, mesmo que tu tenha que engolir um pouco. Depois devagarinho, com o passar do tempo, aí tu vai, né, administrando a fala. Isso exige muito autocontrole, é dificílimo. Vocês não vão pensar que é barbado, é muito difícil. A gente sabe que é difícil, né? Até para os virginianos, que são pessoas ponderadas, que são pessoas do elemento terra, são pessoas que não dão o passo maior que a perna. Até para nós, virginianos, isso é muito difícil, porque é um negócio que é visceral. A emoção é um negócio que, quando ela toma a gente, quando a gente vê, a gente... Né? Então, calma. A orientação do tarô é para que tu tenha calma. Esse teu controle, virginiano, autocontrole, super mega power controle do presente, ele vai te presentear com o Rei de Copas, que é uma figura masculina cheia de carinho, cheia de amor, cheia de colo, que te oferece um conforto, tá? Então, por mais que tu estejas nesse momento trancando o que tu tem que fazer, isso vai ser muito bom, porque tem no teu caminho aqui esse Rei de Copas, tá? Que é uma pessoa que vai te dar o colo que tu precisa, porque por dentro tu tá uma panela de pressão, sem dúvida, né? Mas que bom que tu vai controlar e esse Rei de Copas vai estar do teu lado. Oh. Olha aqui no futuro, habilidade, o Pégaso. O Pégaso é um cavalo que ele carregava o Perseu, ele era um cavalo maravilhoso, um cavalo alado. Habilidade. Então no futuro o virginiano tinha pedido habilidade, jeito. Olha só o que eu estava falando até agora. Por dentro as tuas emoções, elas estão assim, ó, esfuziantes, elas estão em alto nível de explosão. Mas no futuro tu vai ter habilidade para lidar com todo esse turbilhão de coisas que está dentro de ti. Que bom, glória a Deus. Que bom. Todo mundo precisa de habilidade, né? Mas nesse caso aqui, como as coisas estão muito, né, efervescentes, essa habilidade tu vai ter que ter, porque aqui tem uma situação de conflito, que é o 5 de paus. Então vai te ser exigida, olha só,
vai te ser exigida a habilidade para lidar com conflitos que podem aparecer no teu caminho agora no mês de junho. Vai te ser exigida a habilidade. Vamos ver se tu vai conseguir. Vamos ver se tu vai ter essa habilidade. Mas acho que vai. Então, aqui saiu o 2 de espadas. O 2 de espadas nos fala de uma carta de dúvida, de não saber o que fazer, de não saber para onde ir. Pode ser que essa situação de conflito ela te desestabilize um pouco, né? Por isso é pedida a habilidade. Pode ser que ela te desestabilize porque tu pode estar esperando uma coisa e encontrar outra, né? Ou ainda a situação se apresenta para ti e tu fica sem saber. E aí, revido ou silencio, né? Vou ou fico? Como faço? Então, é uma situação de bem... Vamos ver o que clarifica aqui. Mas eu ainda acho que não dá, ficar em silêncio não dá, né? Mas em compensação falar muito também não dá. A gente está falando de uma certa temperança, que a gente precisa ter uma certa temperança. Vem aqui um cavaleiro de cálice. Os cavaleiros, eles são sempre mensageiros, né? Então, o cavaleiro de copas, né? De cálice, ele nos traz sempre, assim, um refrigério, um sopro de carinho. Aqui a gente tinha o rei de copas, né? Que é o carinho que dá o colo. E aqui a gente tem o cavaleiro, que é aquele cara, assim, que te abraça, que ele te galanteia, que ele é mimoso, né? Ele não é muito... Ele é meio superficial, mas ele é uma coisa assim que te agrada. É o Dom Juan, né? Do tarô. Então, conta com essa parte mais... Tenta fazer essa abordagem mais emocional da situação. Tenta apelar para o teu lado mais emocional. Apesar dos virginianos serem extremamente racionais, o jogo pede assim que tu tente puxar um pouco mais para o teu lado emocional, que é o que vai dar resultado, é o que vai te dar o equilíbrio que tu está precisando ali. Tá bom? No fundo do deck a gente tem o 10 de pentáculos, que é uma carta de autoafirmação, uma carta de controle. Vai dar tudo certo, vai dar sim. Vai dar. Vai. Tem que engolir um pouquinho, mas vai dar. Nos próximos 30 dias tem uma ferramenta, uma arma, um objeto usado pelos deuses ou pelos heróis, que vai te acompanhar e te ajudar nessa empreitada do próximo mês, que é a Romã da Perséfone. A Romã da Perséfone. A Perséfone ela é uma deusa que ela morava na superfície e foi raptada pelo Hades para morar no submundo e casar com ele. E aí, para que ela não conseguisse escapar de lá, voltar para a superfície, ele fez que ela comesse essa romã. Porque a romã tinha uma lei que dizia que não podia comer nada no submundo, que se tu comesse, tu ia ter que ficar lá para sempre. Então, a romã é uma espécie de âncora, é uma espécie de segurança que o Hades teve quando deu para Perséfone. Segurança de que ela voltaria para aquele lugar. Então tu vai ter assim esse trânsito que a Perséfone fazia do submundo para a superfície, da superfície para o submundo, foi exatamente causado por conta da experiência desse romã. Então assim, digamos que o romã vai ser um alimento, uma nutrição que tu vai ter, que o universo vai te emprestar, vai te dar, para que tu possa fazer esse trânsito do submundo para a superfície. Cada vez que tu tiver que entrar numa bad, tu vai ter uma força, um sopro, que seria o romã, sabendo que daqui a pouco a bad tá, mas que daqui a pouco tu já vai estar bem de novo. E aí quando tu estiver lá no bem, tu lembra do romã, sabendo que daqui a pouco tu vai ter que estar na bad de novo. Tipo assim, tu tá... Ai, meu Deus. Tu vai ter que fazer esse trânsito, mas tu vai ter subsídios para isso, tá bom, Virginiana? Meu pai. Gurizada de Virgem, olha só. Eu queria agradecer já os likes, os comentários. Queria agradecer os meus inscritos, são todos uns fofos. Valeu, meus amores, muito obrigada por tudo. E pedir que o Deus, Papai do Céu lá, nos deu um mês de junho com muita paciência, porque a gente vai precisar. Tá bom, gurizada? Um grande beijo da Grace Luz e até nosso próximo encontro.